boa tarde a todos os presentes aqui. Agradeço a presença de todos vocês, do professor Flávio Lousada, da professora Mariana Chaves, da doutoranda aqui, doutora Chiara, do doutor Ivan Barros, advogado que veio prestigiar a nossa palestra. E hoje nós vamos dedicar aí ao tema da multiparentalidade. Nosso principal expositor aqui é o professor Dr. Flávio Lousada e a doutora Mariana Chaves e a nossa colega de doutorado, a Chiara Ramos, né, que também é o nosso costume aqui do Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro, né, que eu não havia falado anteriormente até agora, né, de convidar sempre alguém que esteja doutorando ou mestrando para participar das nossas palestras. É um espaço aberto para quem quiser participar. Basta mandar um artigo, uma publicação, e é para isso que o nosso núcleo de estudo luso-brasileiro, né, se destina. Então eu convido para compor a mesa o professor Flávio Lousada, a professora Mariana Chaves e a professora Chiara Ramos. Passo a palavra agora para a professora Mariana, que vai presidir a mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar sobre a minha satisfação de estar aqui hoje. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou uma egressa aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu fiz o meu mestrado aqui em 2006, 2007 e estou muito feliz de estar participando aqui de uma atividade do NELB e do Instituto de Direito Brasileiro, e mais ainda por poder estar aqui junto com vocês, recebendo o professor Flávio Lousada, que eu tive uma grata surpresa quando eu fui olhar o currículo dele, porque eu não sabia, me convidaram para fazer a presidência da mesa e eu aceitei por conta do tema, não sabia nem quem era o palestrante. E quando me disseram que era o palestrante, eu fui, obviamente, olhar o Lattes. Tive assim, uma certa noção, me pareceu uma pessoa conhecida, mas não tinha certeza. E quando eu olhei o Lattes, eu falei, agora eu tenho certeza, porque ele é ibedermano, nós fazemos parte de uma mesma família no Brasil, que é do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e o Flávio também é irmão de uma amiga querida, que é presidente do IBDFAM lá no Distrito Federal, a Ana, e eu tenho certeza que ele vai dar um show aqui pra gente hoje, porque quem puxa os seus não degenera. Então, não vou mais ocupar aqui o espaço do Flávio, porque eu estou muito curiosa em saber o que ele tem para dizer, até porque essa sua palestra tem muito a ver com o tema da minha tese de doutorado. Bem, tá bom assim? Estão ouvindo? Para mim, eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande, não apenas por estar aqui com vocês nesse momento, mas também por ter a felicidade de estar mais um pouco com duas pessoas que fazem muita falta na minha vida, como o professor Matheus e a professora Ruth, em que moram no meu coração, e o convite em vir a essa palestra também possibilitou com que eu pudesse ficar mais perto deles, e isso me traz muita alegria. E eu peço desculpas pela minha voz rouca hoje, mas eu acordei sem voz, mas eu acho que agora já estou melhorando depois que a professora Ruth subiu 50 quilômetros de ladeira comigo hoje. Muito bem. Gostaria de saber, eu posso começar já? Você quer falar alguma coisa agora, depois? Bem, obrigado pelas lindas palavras em relação à minha irmã e também em relação ao tema, que também é um tema muito apaixonante. Eu tive a felicidade de proferir essa palestra na UABDF e para mim foi muito gratificante e honroso por
poder dividir o conhecimento com tantos estudantes, tantos colegas advogados. Eu tenho interesse em direito de família já há muito tempo, sempre foi uma área que eu gostei muito de atuar, advogo na área, e também dou aula de direito de família na faculdade Projeção. E para mim, falar sobre esse tema é sempre muito prazeroso. Eu gostaria de começar a debater com vocês. Eu vou trazer várias ideias para que a gente possa pensar como efetivamente o ser humano ele está tratando o seu semelhante. Como é que pessoas que se acham privilegiadas em determinados aspectos acham que outros não têm direito algum. E eu começo falando sobre o que é família. E família, ela traz esse liame de fraternidade, amor, paz, briga. Eu costumo dizer que eu estou sempre no meio da briga, né? Então, tentando apaziguar. No direito de família, a gente tem que estar sempre próximo do cliente com uma forma muito mais, às vezes, de ser um psicólogo ou muitas vezes de usar o próprio direito, né? E a família, eu faço aí uma crítica ao nosso Código Civil brasileiro, em que melhorou muito depois da constitucionalização do Código Civil, onde nós tivemos na Constituição Federal de 88 a única Constituição brasileira que teve previsões voltadas ao nosso Código Civil. É um código que eu entendo extremamente machista ainda, um código em que fala o marido e a mulher, e eu costumo dizer para os meus alunos, por que não marido e esposa? Porque a sociedade está muito acostumada a ouvir do marido, ele vai apresentar a esposa e diz, essa aqui é a minha mulher. Mas se a mulher vai apresentar o esposo e diz, esse é meu homem, já dá uma outra conotação. Além do que também questões voltadas à culpa, que ainda está escrita no nosso Código Civil, e graças a Deus, pela emenda constitucional 66 de 2010, que veio acabando com a separação judicial, acabou com a culpa, não se discute mais a culpa no judiciário. E a culpa era motivo para a mulher também perder o direito a alimentos. Então, questões extremamente machistas que de uma família extremamente voltada à proteção do homem como o ser que manda naquela entidade. Então, inicialmente, eu gosto de trazer essas questões voltadas ao Código Civil brasileiro, e eu acho interessante trazer aqui para vocês, uma vez que, apesar de constarmos aí com vários artigos nesse código, o que faz realmente hoje o direito de família brasileiro é a jurisprudência. Então, a multiparentalidade é a jurisprudência, e nós temos alguns casos no direito de família brasileiro e que vale a pena com que nós venhamos a comentar. Eu trouxe aqui para vocês, desde a primeira decisão sobre multiparentalidade até a última decisão que aconteceu esse ano. Não se preocupem, eu não vou ficar lendo, não quero que seja cansativo, eu quero que seja prazeroso, mas aqueles que quiserem o meu material, ao final tem meu e-mail, faço questão de passar a vocês todas essas decisões, seja do Estado de São Paulo, Rondônia, DF, enfim. Bom, inicialmente, como é que nós poderíamos categorizar a multiparentalidade? Seria mais de um pai ou mais de uma mãe, formando uma família entre 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. E isso é baseado em quê?
Isso é baseado na posse do estado de filho. O que é a posse do estado de filho? Ter a posse do estado de filho é, perante uma sociedade, eu ser visto como pai do fulaninho. O fulaninho ser visto como meu filho. E na realidade, nós podemos nem ter nenhum liame biológico que nos una. Apenas a questão afetiva. O afeto vem determinando essas relações. As relações voltadas à desbiologização da paternidade. A paternidade hoje ela é voltada à questão do afeto, à questão do cuidado. E nós temos que ter muita atenção quando nós falamos afeto. Porque afeto é no sentido de cuidar, é no sentido de ter atenção. Porque se confunde muito, o pai, ele não é afetuoso, ele não é carinhoso, não tem absolutamente nada a ver. A questão é o cuidado com o próximo, é o cuidado com o filho. Nós já tivemos decisões no STJ possibilitando a reparação por abandono afetivo de um pai em relação a uma filha. Existem estudos no direito brasileiro, muito interessante, que falam dessa indenização ao contrário, ou seja, será cabível a indenização por abandono afetivo de um filho em relação ao pai? Ou só o pai em relação ao filho? Nós ainda não tivemos decisões nesse sentido de analisarmos a questão do abandono afetivo do filho em relação ao pai. Então eu trago aqui no posse do estado de filho algumas dicas sobre como a multiparentalidade ela se formou no direito brasileiro. E a primeira é o artigo 1605, que ele traz a normatização sobre o termo de nascimento, sobre a filiação, e dizendo que é admissível quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Ou seja, é indiscutível que o Joãozinho é filho do seu João, independentemente de nós verificarmos a certidão de nascimento. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, o recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, da relatora Nancy Andrighi, ministra Nancy Andrighi, onde ela fala sobre a importância dessa questão afetiva e do estado de filho para se caracterizar a paternidade socioafetiva. E aí se pergunta, qual delas deve prevalecer? Biológica ou socioafetiva ou ambas? Bom, trouxe aqui para vocês decisões de todas as formas. Mas nós temos ainda em julgamento o recurso extraordinário no STF, que vai decidir se há realmente prevalência da paternidade socioafetiva daquela paternidade biológica. Nós ainda não tivemos uma posição determinada pelo STF no que tange a se delimitar o que é mais relevante, a afetividade ou a questão biológica. Bom, inclusive o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele vem auxiliando com amicus curiae essas questões voltadas à socioafetividade nesse processo. Bom, eu trouxe nesse slide a relevância da paternidade biológica sobre a socioafetiva, mostrando para vocês que nós temos posições diversas. E a relevância da paternidade socioafetiva sobre a biológica, né? Como eu disse para vocês, eu não quero ficar lendo jurisprudência, eu quero comprovar para vocês que existe ainda essa discussão em torno dessas questões voltadas à afetividade. Muito bem. A paternidade socioafetiva sobrepuja a biológica. Essa é uma das decisões que vem tomando grande proporção no nosso direito brasileiro. Na prática, eu costumo dizer para meus alunos que aí a gente acaba com aquela situação muito comum no interior do Brasil,
onde a filha ou o filho da empregada doméstica, da secretária, ou então da pessoa que cuida da fazenda, enfim, que aquela pessoa que era tratada como filho, quando esses pais socioafetivos vierem a falecer, ele não fica em um abandono, que é o que a gente percebe. Os filhos biológicos tentam excluir o filho socioafetivo, alegando interesse em relação ao patrimônio. Eu tive uma situação de uma moça, por incrível que pareça, na certidão de nascimento dela não consta nem pai nem mãe. Eu achei muito interessante porque foi mais ou menos essa situação. Ela foi criada por uma família, o pai ela não sabia quem era, a mãe a abandonou e foi criada por essa família, mas ela fazia os trabalhos domésticos. Chamava de pai e mãe. Ocorre que quando ela quis ser adotada, os irmãos biológicos eles não aceitaram, dizendo que o interesse dela era sempre apenas patrimonial. O que aconteceu com essa moça? Por incrível que pareça, pessoal, a mãe dela não tinha certidão de nascimento, o pai ela não conhecia. Dessa forma, houve a necessidade de se ingressar no judiciário para pelo menos trazer um nome e mostrar que essa pessoa estava viva para a sociedade. Então, ela pediu ao juiz que lhe fosse dado um sobrenome, já que aquela família socioafetiva não a queria como parente, sob pena de ser alegado que ela queria apenas o patrimônio. Bom, temos aqui uma decisão da ministra Nancy Andrighi, também voltada à maternidade socioafetiva. E essa maternidade socioafetiva, ela é interessante porque nós temos um caso no Brasil que o rapaz, hoje estudante de direito, a mãe socioafetiva dele o tratou sempre como filho, desde os 2 anos de idade. Quando ele nasceu, 3 dias depois a mãe biológica morreu. O pai veio conhecer essa mulher e essa nova mulher manteve os vínculos da família materna biológica para essa criança. Ou seja, tinha-se lá na casa deles a fotografia da mãe biológica, dos avós biológicos, assim como da mãe socioafetiva, dos avós socioafetivos. E foi uma das decisões dos nossos tribunais, possibilitando com que esse rapaz ele fosse adotado pela mãe socioafetiva, mas sem se retirar o nome da mãe biológica da certidão de nascimento e da identidade, ficando ele com o nome de 2 mães e um pai. Muito bem. Como surgiu a multiparentalidade? Bom, um dos poucos livros no Brasil que eu acredito que são extremamente didáticos, as alegações são extremamente didáticas, é do Cristiano Cassetari. E ele veio trazendo um dos exemplos da multiparentalidade quanto das uniões homoafetivas. Ou seja, como surgiu a multiparentalidade? A multiparentalidade ela teve origem nas relações homoafetivas. Termo esse criado pela nossa querida Maria Berenice Dias, que criou a homoafetividade, né? Trazendo o afeto para dentro das relações homoafetivas. Como assim? Como que iniciou a multiparentalidade com as relações homoafetivas? Pelo próprio registro dos 2 pais e um filho. De 2 mães e um filho ou uma filha. Então, o surgimento do registro do nome de 2 pessoas do mesmo sexo foi que iniciou aí a possibilidade de nós termos 2 pessoas do mesmo sexo registradas na certidão de nascimento ou então dos documentos pessoais dessa pessoa.
E o primeiro julgamento foi em 2012, que nós tivemos essa decisão sobre essas relações homoafetivas. Bom, eu não poderia deixar de falar para vocês também que o STF, ele, em 2011, ele trouxe as relações homoafetivas como um novo grupo familiar. Trouxe como entidade familiar. E essa entidade familiar veio possibilitando, claro, né, gente, trouxe muita discussão. E aí é um ponto em que eu gostaria de ter muita atenção, porque logo no início dos meus comentários eu disse que eu gostaria de trazer para vocês muitas perguntas para que a gente pudesse responder com o decorrer do tempo. Primeira pergunta é aquela que a gente ouve sobre opção sexual. Primeiro, quem é que opta? Não seria opção. Quem é que vai optar em ser discriminado e ser excluído? Ninguém optaria. Então eu não posso falar em opção sexual, eu falo em orientação sexual. Porque seria muito estranho um dia, da noite para o dia, você acorda e resolve ser homossexual. Então, as questões voltadas à religião também foi motivo de muita discussão no Brasil, uma vez que nós temos a impossibilidade do reconhecimento dessas uniões por algumas religiões, mas é sempre motivo de muito debate essas questões voltadas à homoafetividade, uma vez que o que se está procurando? Será que é se demonstrar que a pessoa... Olha, eu diria que é se demonstrar que se deve ter aí proteções de direitos fundamentais como qualquer outra pessoa. Como pessoas em que elas precisam ter a proteção do patrimônio, a proteção do patrimônio, como qualquer outra. Um livro da Maria Berenice Dias, que eu tive a felicidade de escrever um dos capítulos também sobre a partilha de bens. Lá eu trouxe um pouco da história de como foi a partilha de bens das relações homoafetivas e não se tinha a menor proteção dessas relações. Então, quando nós falamos aqui, e que o STF em 2011 reconheceu como união estável, eu vou dizer para vocês, eu imaginei que eu nunca fosse ver isso no Brasil, que é aqui a proteção dessas relações. Bom, trouxe para vocês recentemente, em 5 de março de 2015, uma decisão do Supremo, da ministra Carmen Lúcia, dizendo que é possível a adoção por par homoafetivo, independentemente do sexo e da idade. Por quê? Porque se tinha a ideia de que um casal homoafetivo masculino só poderia adotar uma menina e 2 mulheres só poderiam adotar um menino. Isso é uma afronta à própria dignidade da pessoa humana, tratar como se isso fosse apenas sexual. Ontem nós estávamos até comentando. É engraçado que quando se fala em relação ao homossexual, as pessoas que não trabalham com o direito, elas, não estou dizendo todas elas, mas se tem muito a ideia de promiscuidade. E não é isso. Promiscuidade tem também nas relações heterossexuais. Não é porque é um homossexual que terá a promiscuidade, uma vez que cada pessoa ela é diferente uma da outra. Trago agora os fundamentos da multiparentalidade. Primeiro, o artigo 1593 do nosso Código Civil, em que ele diz que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Ou seja, a adoção é uma outra origem especificada nesse artigo 1523.
Nós já tivemos o enunciado 103 do Conselho da Justiça Federal, que vem esclarecendo o artigo 1523 nesse sentido também da possibilidade de termos a proteção a essas novas famílias. Além do que, como eu falei para vocês, a nossa Constituição Federal de 88, graças a Deus, ela veio trazendo uma proteção à família, e no artigo 227, parágrafo 6º, ela traz a igualdade entre os filhos, igualdade entre os irmãos. Procurei captar para vocês algumas leis que vêm tentando trazer uma proteção maior às famílias voltadas ao afeto, que uma das leis é a Lei 11.924 de 2009, que veio possibilitando a inclusão do sobrenome do padrasto no filho socioafetivo, com, claro, a devida averbação na certidão de nascimento. Pode-se alegar, e aí também na prática, em relação a se fazer alguma petição nesse aspecto, princípios como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da afetividade, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Temos hoje a família uma ideia plurima, multifacetada. Família não é mais pelo casamento apenas. Família é conjunto de pessoas que querem bem uma da outra. Ah, mas a minha família estão sempre brigando. Não, mas no fundo, os familiares, eles querem o bem do outro. Então, nós inclusive já temos situações no nosso direito brasileiro que vem comprovando a afetividade nessas relações paternais. Primeiro, eu coloquei para vocês aqui a adoção legal. A gente sabe que para se adotar no Brasil só por meio de um processo judicial. Nós temos também a adoção à brasileira, que é aquela adoção feita, ela não é legal, inclusive no direito penal é tido como um crime, o reconhecimento de uma pessoa como filho, eu sabendo que ela não é minha filha. E aí nós nos deparamos com a seguinte situação. Tem juízes no nosso país, no Brasil, em que, sabem aquele pai que reconheceu o Joãozinho como filho, sabendo que não era pai? Infelizmente, nós tivemos uma decisão recente do STJ mandando retirar o nome desse pai da certidão de nascimento. Eu digo infelizmente por quê? Porque eu acho engraçado que alguns pais, quando tudo está a favor deles, ou quem sabe quando eles estão sendo amados pelaquela mulher, tudo está perfeito. Agora, o relacionamento terminou, é motivo para se acabar com essa relação entre o filho, onde se diz, eu fui induzido em erro, houve erro no negócio jurídico, houve vício no negócio jurídico, foi coagido. Nós sabemos que o reconhecimento da paternidade é irrevogável. E em casos extremos se tiraria um pai, mas, na minha humilde opinião, se tiraria um pai para colocar outro pai. Independentemente daquele pai ser considerado ou não um pai socioafetivo. É constrangedor? Alguém ter a identidade só com o nome da mãe. Acho que todos deveriam ter direito de ter o nome do pai e o nome da mãe. É por isso que o meu entendimento é de que não se tiraria o nome de nenhum pai para não colocar nenhum. Bom, temos também os filhos de criação, que são aqueles que não são reconhecidos na certidão de nascimento, mas são tratados como filhos. E os filhos provenientes de técnicas assistidas heterólogos quando é fornecido material genético de uma outra pessoa que não seja
entre aquele par. Bom, temos também como fundamento de qualquer petição sobre multiparentalidade os direitos da personalidade. E nós sabemos que o Brasil ele iniciou no Código Civil de 2002 adotando uma teoria que se chamava teoria natalista, em que só se adquiriria direitos da personalidade no nascimento com vida. Hoje nós temos doutrinadores contemporâneos e já tivemos a posição do STJ e do STF no sentido de dizer que a teoria adotada é a teoria concepcionista, que a proteção aos direitos da personalidade ela deve acontecer a partir da concepção, a partir da vida intrauterina. Nós não podemos confundir o quê? Personalidade jurídica se adquire a partir do nascimento com vida e respirando. Agora, direitos da personalidade a partir da concepção. Então, ser reconhecido como filho é uma das previsões constantes no nosso Código Civil. Ser reconhecido como filho ainda nascituro é um dos direitos da personalidade. Receber doação, um nascituro pode receber doação. Logo, algumas das comprovações da nossa lei de que a teoria adotada é a teoria concepcionista. Logo, nós sabemos que a multiparentalidade, então, estando ligada aos direitos da personalidade, ela deve trazer a proteção a partir da própria concepção daquele nascituro. Eu acho interessante o pensamento de Mia Couto, em que eu vou pedir licença para ler. Como eu disse para vocês, eu não quero ficar lendo para não ficar cansativo, eu quero que vocês se interessem pela minha fala, mas eu acho interessante porque isso vai contribuir com até o ponto final onde eu quero chegar, que ela diz assim: o indivíduo é um ser anônimo, sem rosto e sem contorno existencial. A história de cada um de nós é a de indivíduo a caminho de ser pessoa. O que nos faz ser pessoa não é o bilhete de identidade. O que nos faz pessoas é aquilo que não cabe no bilhete de identidade. O que nos faz pessoas é o modo como pensamos, como sonhamos, como somos outros, como somos diferentes. Estamos, enfim, falando de cidadania, da possibilidade de sermos únicos e irrepetíveis, da habilidade de sermos felizes. Ser feliz não é para qualquer um, não. E quando eu digo para os meus alunos que ser feliz é apenas querer ser, eu vejo caras de interrogação, são assim, ó. Caras de interrogação. Mas a vida nos ensina de que ser feliz é muito fácil. Ser feliz é muito mais fácil do que a gente imagina quando nós nos tratamos como pessoas. Como pessoas que somos capazes de exigir a dignidade, a não discriminação de qualquer aspecto da nossa vida. Agora eu vou passar para vocês aqui rapidamente as decisões que nós já tivemos no Brasil. E volto a dizer, aqueles que quiserem não precisam se preocupar, eu envio por e-mail. Mas nós tivemos a primeira decisão em 13 de março de 2012 pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, onde reconheceu a multiparentalidade. E aqui diz: possui 2 pais, aliado ao fato de que o pai registral não deseja negar a sua paternidade afetiva e o biológico pretende reconhecer a paternidade consanguínea. Foi aí que nós tivemos a possibilidade de trazer o pai biológico e sócio-afetivo em um mesmo registro. Bom, como eu disse para vocês, temos uma posição contrária que eu trouxe nesse slide do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas é uma posição isolada, onde em 2009 negou a multiparentalidade ao pedido de uma pessoa. Esse caso de São Paulo, ele trata aquele caso que eu falei para vocês, da mãe que desde os 12 anos de idade
cuidou daquela criança, é esse aqui de 14 de agosto de 2012, que possibilitou então o reconhecimento de 2 mães e um pai na certidão de nascimento. Tivemos também a posição do Tribunal de Justiça de Pernambuco, muito bem representado nessa mesa, onde nós tivemos aí também outra decisão acerca da multiparentalidade. Tivemos também no estado do Paraná outra decisão em que o juiz entendeu que o menor considerava tanto o genitor como seu padrasto, seus pais, devendo a realidade fática ser agasalhada pelo mundo jurídico. É a própria vivência, é a nossa própria vivência que tem que ter proteção, não é o direito que tem que trazer a proteção, é aquilo que a gente vive que tem que ser protegido. A posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 16 de maio de 2014, veio aí trazendo também a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade. Trouxe também a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proferida em primeira instância, mas ainda está em grau de recurso. Por quê? Porque essa decisão ela foi da seguinte forma: o pai biológico não queria reconhecer a filha, e foi a primeira decisão sobre multiparentalidade em que se obrigou aquele pai a registrar aquela filha, e o pai socioafetivo queria registrar. E por que se obrigou o pai biológico? Porque ele teria condições de trazer uma vida melhor para aquela criança, melhor interesse da criança e do adolescente. Então, ainda não tivemos recurso, mas cabe aqui nós trazermos o que a juíza prolatou em sua decisão, em que o direito nasce da vida e deve se render a seus fatos, sob pena de estarmos visualizando apenas um lado de um mundo multifacetado. Bom, mais recentemente, em 22 de fevereiro de 2015, esse ano, uma menina foi registrada, nome de um pai e 2 mães homoafetivas. Esse caso aqui era diferente, porque eram 2 mulheres homoafetivas e um amigo que doou o sêmen. Inicialmente, foi registrada no nome de uma das mulheres e do amigo, ficando a outra sem poder registrar, mas trazendo aí a possibilidade do registro da outra parceira no registro dessa criança. Belmiro Pedro Welter, um autor que eu gosto muito, assim como Flávio Tartucci, eles esclarecem muito e são extremamente didáticos. E ele traz a multiparentalidade todos os efeitos em relação àquelas relações biológicas. Então, quando ele traz as questões voltadas a, por exemplo, proteção da criança e do adolescente em relação a alimentos, em relação a sucessões, ele traz de uma forma geral, abordando todas as questões de multiparentalidade. Não poderia deixar de citar Maria Berenice Dias, em que ela diz que a multiparentalidade já é uma realidade na nossa vida. Já é uma realidade em que nós temos que saber que as pessoas são diferentes. A nossa verdade não pode ser a nossa verdade absoluta. Ela tem que haver, sim, proteção do direito. E aqui eu trouxe alguns dos efeitos jurídicos, como o parentesco, o nome, direito à convivência, que algumas pessoas falam direito à visitação, direito à convivência e guarda, direito a alimentos, direito ao reconhecimento genético e direito à herança. Bom, se busca a alteração da lei dos registros públicos para se incluir nessa lei 6.015 de 73 a possibilidade de se ter o nome de quantos pais ou quantas mães uma determinada pessoa tenha. E nesse sentido vale a pena ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça ele determinou em 2009 que fosse
retirado das certidões de nascimento o nome do pai, nome da mãe, avô materno, avô paterno. Agora são pais, avós. Por quê? Porque não se sabe mais quem são os pais. Será que eu terei 2 pais ou 2 mães? Paternidade, né? Paternidade ou maternidade, eu não sei. E por isso que padronizou os campos de pai e mãe, substituindo por filiação, e os de avós, paternos e maternos, por apenas avós. O Eduardo Fachin, ele diz que agora vai acabar, felizmente vai acabar os filhos das estrelinhas, né? Que quando não tinha o nome do pai e da mãe se colocava estrelinha. Essas estrelinhas nas certidões de nascimento. E aqui voltado também mais para o meu estudo, que eu faço algumas perguntas que é em relação aos transgêneros. Em relação aos transgêneros, não se confunde com travesti. Transgêneros se vê como outro sexo, se sente como outro sexo. E o que nós vemos é, primeiro, seres humanos tratados à marginalidade. Por quê? Porque poucas pessoas têm a coragem de defendê-los, de dar um emprego. Se diz travesti se prostitui. Mas eu pergunto, trabalhar com o quê? Será que o preconceito não está aqui dentro da gente? Onde é a escória da população. Vocês nasceram para se prostituir. E os transgêneros, eu pergunto, haveria possibilidade de se aplicar a multiparentalidade a um transgênero masculino ou feminino? Nós não temos nenhum caso no Brasil em relação aos transgêneros. Eu trouxe como exemplo mulher transgênero. A Nancy é mulher. E o Thomas, ele é transgênero, masculino. Era uma mulher. E vocês olham, é um Thomas, não é Tracy. Já tem 3 filhos. E aqui nós temos ele grávido. E a pergunta que eu faço é, neste caso, quem seria a mãe e quem seria o pai? Thomas, a pessoa que gerou e deu à luz, seria considerado mãe? Mas ele se vê como homem. Como é que ele vai ser mãe? E neste caso, através da maternidade socioafetiva exercida por Nancy, os filhos deverão ter 2 nomes de mães em suas certidões de nascimento ou de um pai e uma mãe. E aí que nós pensamos neste caso específico em que se deve levar em consideração como a pessoa se enxerga, do gênero masculino ou do gênero feminino. Eu sei que são ideias longe da nossa realidade, mas existem. E eu não me conformo que essas pessoas não tenham a proteção do direito como qualquer outra. Eu não me conformo no sentido de dizer que na nossa Constituição Federal todos nós somos iguais. Mas que a gente vê ainda a discriminação em relação, por exemplo, a um cargo exercido por uma mulher em que ela recebe menos do que um homem que exerce o mesmo cargo. Onde está a igualdade? E onde está a igualdade aqui do próprio ser humano? Nós temos outro caso também, de transgenia, em que aqui são 2 mulheres. São homens transgêneros. E aí também é a mesma pergunta. Será que nós teríamos aqui 2 pais e 2 mães ou 2 pais? Porque uma delas vai gerar. E uma delas é homem. Outro caso de transgenia também que eu trouxe para vocês é o caso do Nick e da Bianca. A Bianca é o transgênero feminino e o Nick transgênero masculino, ou seja, o Nick era a Nicole e a Bianca era o Jason. Eu sei que pode dar um nó na cabeça das pessoas, mas eu acho que o direito não está preparado para isso. O direito não tem proteção a essas pessoas.
e são pessoas como nós. Em relação a esse casal, eu ainda pergunto, e se houver um doador de sêmen nessa relação, como vai ficar? Se esse doador de sêmen quiser reconhecer como pai. Trouxe como exemplo também alguns outros casos, que foi o primeiro transexual israelense, Yuval, transexual masculino. Trouxe também como exemplo um outro caso do Canadá de transexualismo. E aqui cabe destacar que a homossexualidade, não se fala mais homossexualismo porque o ismo ele leva a doença e homossexualidade não é doença. Transexualismo se usa porque é um desvio de gênero. A homossexualidade não pode ser confundida, nunca pode ser falada como homossexualismo. Se fala homossexualidade ou homoafetividade. Esse aqui é um casal argentino que nesse momento dessa foto eles estavam reconhecendo a união estável entre eles. Os dois são transgêneros, um transgênero feminino, outro transgênero masculino. Vocês veem que ele está grávido ali, ó. Aquilo não é barriga de cerveja, é gravidez. Bom, e aí como eu disse, a minha intenção no início da nossa fala era trazer alguns questionamentos, e eu trago mais um questionamento. E se este projeto de ter esse filho foi feito por um casal de mulheres e um casal de homens? Poliamor, as várias espécies de famílias que nós temos, né? Famílias plurimas, com mais de 2 pessoas, com mais de 3 pessoas. Uma vez uma aluna disse, professor, para mim isso tem um outro nome. Onde é que nós vamos parar? Bom, minha resposta foi, sinceramente, eu imagino qual seja o nome que você queira dar. Mas eu posso ter certeza e eu posso lhe afirmar aonde a gente vai parar. Num mundo mais justo, em que todos tenham a proteção do direito e não se tenha o preconceito de achar que essas situações é tudo menos amor. O que pode não servir para mim, para você, pode servir para outros. E além do que, por que será que nós não temos legislação nesse aspecto? Porque primeiro não dá voto. Proteger a minoria não dá voto. Além do que proteger transexual, travesti e homossexual, pode ser que me chamem de gay. Então eu, legislador, nem vou mexer com isso, porque meus eleitores vão achar que eu sou gay. Como se para proteger um estuprador você tivesse que ser estuprador. Como que para defender uma pessoa que não paga o seu imposto de renda, você também deveria não ter pago o imposto de renda. Então essas pessoas não precisam de proteção, porque elas só podem ser defendidas pelos seus iguais. Eu não preciso ser um transgênero para defender o Nick aqui. Eu não preciso. Eu apenas preciso ser profissional e saber que eu estou defendendo pessoas. Bom, concluindo com Flávio Tartucci, se vocês me derem licença mais uma vez, gostaria de ler: a multiparentalidade é um caminho sem volta na modernização do direito de família e representa uma consolidação da afetividade como princípio jurídico em nosso sistema. A jurisprudência sobre o tema está em crescente e intensa construção. O julgamento futuro do Supremo Tribunal Federal sobre a prevalência do vínculo biológico ou socioafetivo parece ser uma ótima oportunidade de uma manifestação superior sobre a categorização jurídica da multiparentalidade. E ao final, então, eu trago os meus contatos: prof.flavioLousada@gmail.com, Facebook Flávio Lousada, Instagram @FlávioGlow. Eu gostaria de terminar a minha fala dizendo que poucas pessoas que eu conheço, elas
se dizem extremamente realizadas e felizes. E quando eu digo que eu sou uma pessoa extremamente realizada e feliz, parece que eu estou mentindo. Mas eu me sinto mais realizado e feliz ainda quando eu estou no meio de pessoas tão agradáveis e amistosas como todos vocês aqui nessa sala. Obrigado. Gostaria de agradecer a palestra do professor Flávio Lousada e dizer que eu estou encantada. Primeiro, porque eu sou uma apaixonada pelo direito de família, mas provavelmente você não sabe disso, doutor Flávio, mas foram nesses bancos aqui dessa faculdade que eu comecei a estudar sobre a união homoafetiva aqui em Portugal e também no Brasil. E eu lembro que quando eu escolhi esse tema, cheguei para o meu orientador, ele falou, não, doutora, vamos procurar um outro tema, vai ser muito complicado. E tentaram me dissuadir, e eu lembro uma coisa que me disseram aqui nesses corredores, Mariana, o que você está querendo é música futurista. Porque eu buscava, além do reconhecimento da união, do casamento, e as pessoas olhavam, você tá maluca, isso não vai acontecer nunca. E foi muito engraçado porque eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2010, no dia 26 de março. Em maio, o casamento foi reconhecido aqui em Portugal. E exato um ano depois foi reconhecido no Brasil. E uma das coisas que eu lembro quando eu fazia intervenções em sala de aula, eu tentava mostrar para as pessoas exatamente isso que a gente trabalha muito no direito brasileiro. A nossa Constituição, nosso artigo 226, é um dispositivo de inclusão. Ali tem 3 exemplos de família: a família monoparental, a família constituída pela união estável, a família constituída pelo casamento. Mas não são as únicas modalidades familiares. A gente nunca vai conseguir colocar a família em uma só moldura. Eu acho que esse é o grande mal, a gente tentar ter a ousadia de colocar a realidade em caixinhas, porque isso não vai acontecer nunca. Isso é uma coisa que a gente termina vendo se traduzindo na nossa jurisprudência, que é uma coisa engraçada, principalmente quando vem pessoas de fora, principalmente dos países anglo-saxônicos, que têm um pouco de conhecimento do direito brasileiro, fala, nossa, mas vocês são um país de matriz romano-germânico, mas no direito de família a gente se comporta como um país da common law. E aí é exatamente por outro ponto que você tocou, por conta do nosso legislativo, que termina emperrando muito essas situações. Basta a gente ver que em 2011 a união homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar, a partir dali foi considerada união estável, automaticamente foi autorizado o casamento por conversão, depois o Superior Tribunal de Justiça veio com um precedente que autorizou o casamento civil direto, soltaram aquela resolução do CNJ, mas eu te pergunto, cadê a lei? Até hoje, o legislativo está se omitindo. E se omite, e por outro lado, fica acusando o judiciário de ativismo, que parece uma coisa incongruente da parte deles, porque eles têm a maior oportunidade. Os primeiros projetos de lei sobre união homoafetiva datam de 1995, um projeto da Marta Suplicy, que tinha como base o Pax da França, que se fosse aprovado hoje ia ser imprestável no Brasil, ia ser um grande retrocesso. Então é muito bom a gente ver como a nossa jurisprudência continua trabalhando para colocar essas realidades que não vão parar na multiparentalidade. Com certeza daqui a uns anos ou daqui a umas décadas vai aparecer alguma novidade que, gostemos ou não, vão merecer tutela, porque uma família não é melhor do que a outra. E eu acho que isso tem como fundamento aquilo que você disse, a dignidade humana e essa questão de que
o artigo 226 que protege a família, e se a gente analisar as constituições passadas, tinha família formada pelo casamento entre homem e mulher. Não, agora o legislador deu a tônica na família. E que família é essa? Qualquer família. Então, ali, naquele momento, nós temos um conceito de família aberto, mostrando que qualquer família estará ali sob a tutela constitucional. Boa tarde a todos. Queria inicialmente parabenizar o Nelvi por mais uma iniciativa de realmente trazer esse movimento acadêmico com temas tão interessantes para serem debatidos e discutidos. E eu fui convidada para participar com essa mesa no sentido de trazer uma perspectiva um pouco fora do direito civil para essa questão da parentalidade. Mas antes disso eu gostaria de dizer que foi um grande prazer ouvi-lo, professor Lousada. Sua fama que o antecede, realmente o senhor faz jus a ela. Não foi benefício de ser amigo da doutora Ruth, mas isso aí foi uma brilhante exposição. Um tema extremamente complexo. E eu tenho uma consideração para fazer, que é uma reflexão que eu fiz a partir de um texto seu que eu li, e a partir da sua exposição de hoje, e outra é mais uma pergunta, para saber um pouco a sua opinião a respeito. No que diz respeito à reflexão, e aí é um pouco voltada a uma interdisciplinariedade entre a discussão e a tônica do que é família e o que é parentesco, com a lógica da teoria geral do direito, mas principalmente da filosofia do direito pós-neurolinguística. A questão é a seguinte, eu acho, tem uma frase que você falou que é muito emblemática: o direito não está preparado. E eu acho que realmente é isso, o direito não está preparado para a complexidade da sociedade atual. E porque um dos pontos mais críticos que eu considero na teoria do direito, e a teoria do direito civil principalmente sendo uma das mais tradicionais, é o essencialismo que envolve as conceituações. Então ficamos buscando qual é a essência do que seja família, se ela está na consanguinidade, se ela está na afetividade, como se houvesse algo a priorístico, uma essência que já existisse e que caberia a teoria do direito descobrir. E não, digamos assim, o grande avanço que a filosofia da linguagem trouxe para a teoria em geral da sociedade, que é o avanço de acreditar não numa verdade pré-existente, mas numa construção social de sentido. E eu acho que o conceito de família é um dos mais emblemáticos nesse contexto do direito civil, que demonstra que não existe uma essência pré-definida do que seja ou que não seja família, mas sim de que isso é uma construção de sentido, uma construção social de sentido, e que ela é mutável e ela é realmente contingente. Hoje a gente viu a amplitude desse conceito. Eu acho que se a teoria do direito ela começasse a trabalhar com essa lógica, quebrando um pouco dessa lógica kantiana, dessa lógica cartesiana que ainda impera na teoria do direito, que é a lógica do sujeito, um objeto que vai se debruçar sobre outro objeto e vai reconhecer ali uma verdade pré-existente. Se trabalharmos isso de uma outra forma, com conceitos como esse emblemático, como é o conceito de família, talvez a gente possa suportar os paradoxos e a complexidade que envolve a sociedade. Então isso é uma reflexão que eu sempre faço quando eu vejo a teoria um pouco estagnada, no sentido de não conseguir lidar. E isso acho que ficou muito bem demonstrado porque foram citados diversos tribunais, mas poucos teóricos. E o senhor realmente é um nome no Brasil que trabalha com isso de forma pioneira, o que demonstra que é um tema que a teoria ainda não está preparada a desenvolver. E essa é uma reflexão, e talvez fosse um tema fundamental para se trabalhar de uma forma interdisciplinar, tanto do ponto de vista de uma sociologia do direito quanto de uma filosofia do direito. E a outra questão, que é mais realmente uma pergunta, uma preocupação, é essa judicialização e essa forma como o Locke a gente trabalha dentro do direito civil, do direito de família, até que ponto ela também não traz o perigo dessa judicialização da sociedade como um todo.
A gente sabe que uma das grandes crises que envolve hoje a jurisprudência brasileira é essa judicialização com um pouco de falta de critérios claros, o que demonstra as divergências jurisprudenciais a respeito de critérios prevalentes. Então, até que ponto essa judicialização excessiva da família em si, ela é benéfica ou ela é maléfica? Mas principalmente citando aquele primeiro exemplo, que é o caso da indenização por falta de afeto. Até que ponto o judiciário pode realmente adentrar a condenar alguém pela ausência de afeto? Eu queria saber se, estudando todas essas jurisprudências, o senhor não traz uma inquietação e alguma reflexão nesse sentido. Obrigada. Maravilhosas suas considerações, muito bom poder partilhar o conhecimento com pessoas tão especiais como as colegas. Eu concordo com você que isso traz a gente uma inquietude em relação assim, o que se decide no judiciário passa a ter uma forma normativa. E se o judiciário negasse as uniões homoafetivas, uma união estável? Então, eu concordo. Agora, as decisões que nós tivemos anteriormente no STJ que indeferiu a indenização por abandono afetivo, elas tinham o seguinte questionamento, o seguinte pedido feito para os advogados. Excelência, a minha cliente não recebeu amor. Ela não recebeu amor. Logo, era indeferido porque se dizia que a gente não poderia monetarizar o amor. Ocorre que veio um advogado que disse: eu não quero amor. O que eu quero aqui é o que a Constituição Federal protege, que é o cuidado. Então, o que se veio tentar proteger aqui não é a falta do amor, o afeto no sentido do amor, mas é um afeto na próprio dever que os pais têm em relação aos filhos e os filhos em relação aos pais, de cuidado. E é isso que tem, claro, posições que questionam. Eu não vou dizer para você que eu sou a favor ou contra, mas tem posições em que você pode defender os dois lados. A questão de essa pessoa poderia estar bem intencionada, porque o direito tem que partir da boa-fé. Agora, e será que nós teremos pedidos de pessoas bem intencionadas novamente? Aí eu não sei, por isso que voltamos a falar da questão legislativa, que se tivesse uma proteção maior a uma lei que viesse acompanhando o desenvolvimento da família. Tantas famílias, como a doutora falou, monoparental, recomposta, anaparental, enfim, tantas famílias que nós temos hoje, que foi uma construção jurisprudencial, né? Então, eu acredito que, em vez da judicialização, se nós tivéssemos leis mais efetivas, seria até mais seguro para todo cidadão, porque assim como uma decisão pode vir ao meu favor, ela pode vir extremamente contra mim. E aí não teríamos nem a decisão do juiz e nem a legislativa. Então, eu acredito que no momento como nós vivemos o direito de família, que eu costumo dizer que o nosso direito de família do Código Civil tinha que efetivamente sair do Código Civil e ter a aprovação do Estatuto das Famílias, né, do nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família, para que a gente pudesse ter uma atualização do nosso direito civil. Então, minha posição é essa em relação ao afeto. Eu também, doutora, eu também tenho inquietações em relação às pessoas confundirem cuidado com afeto. Eu também fico muito receoso. Só para complementar, eu acompanhei aqui de longe essa decisão e me parece que até no próprio voto da ministra Nancy,
ela falou, amar é opção, mas cuidar é dever. Então é mais ou menos isso. Não é afeto de carinho, de elemento anímico, de sentimento, mas aquilo mesmo que você falou, dever de cuidado, aquele dever de amparo à responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Flávio? Alguma pergunta, alguma ponderação? Eu tenho. Pois não. Parabéns a todos os membros pela exposição que fizeram. Achei muito interessante, muito instigadora. E, como o senhor disse no início, que sobre essa questão da multiparentalidade, que existe uma certa resistência, e houve diversos debates, discussões, principalmente algo relacionado com a igreja, que em seu caráter conservador, ela, via de regra, é contra qualquer inovação no seio da família. O senhor, como militante, como docente, como estudioso do assunto, gostaria de saber sobre como tem sido essa resistência, essa aversão, principalmente do cristianismo, que é o que está mais disseminado no Brasil. E uma outra observação, nesse último mandato legislativo, lá dentro da Câmara de Vereadores de Salvador, houve uma questão polêmica que uma vereadora travesti, ela se achava no direito, entendia que deveria utilizar o banheiro feminino. Pois é, e isso trouxe uma polêmica enorme, tanto por algumas das mulheres que utilizavam aquele banheiro, mas eu entendi que, pelo pouco que eu acompanhei a discussão, a maior resistência para aquela situação era da bancada evangélica dentro da própria Câmara. E eu gostaria de saber sobre... Qual é o seu nome? Júlio. Júlio, bom, quando a gente debate isso em sala de aula, quando nós chegamos no ponto do semestre em que se discute as relações homoafetivas, realmente vem muita discussão em relação à religião. E eu costumo dizer para os meus alunos que a nossa função ali é treiná-los para serem operadores do direito. E que nós estamos trazendo a proteção do direito, mas isso não nos traz o direito de achar que essas religiões estejam erradas. Então, primeiro, eu quero sempre demonstrar que nós temos que respeitar todos os tipos de religião. Todos. Mas elas também têm que respeitar o que o direito traz como proteção ao ser humano. A verdade delas não pode ser absoluta. A verdade de determinadas religiões não pode ser absoluta em todo o povo brasileiro, em que a gente sabe que a família hoje, como você bem falou, Júlio, existe essa mudança em relação ao que efetivamente é a família hoje em dia. Aí eu pergunto, essa questão do travesti lá em Salvador, eu tenho bem claro na minha mente o porquê que deu divergência. Porque a maldade está na cabeça das pessoas. É só isso. Porque tem a ideia, como eu falei aqui, de homossexualidade como libertinagem, como safadeza. Então parece que aquela travesti queria entrar no banheiro feminino para se utilizar dessa vantagem e ter contato com as mulheres. Então a única coisa que me vem à mente é nesse sentido. Nós temos crianças hoje, gente, que são transgênero desde os 3, 4 anos de idade, né? E aí vale a pena ressaltarmos que nós, operadores do direito, é importante que a gente saiba que
O que nós tentamos é a proteção do direito e não mudar a cabeça de determinados cristãos. A minha intenção, acho que a nossa não pode ser essa, porque também a gente tem que respeitar o que eles pensam. Eu penso muito nisso. Agora, isso não me dá o direito, e não dá o direito a essa pessoa em querer que eles aceitem ou querer com que a gente aceite. O que eu entendo necessário é tratar o ser humano como ser humano. Porque eu não acredito num Deus que exclua. Eu não acredito num Deus que exclua o seu filho. Então, se existir um céu, você vai lá, ele vai chegar e vai dizer, não, você... Ué, mas não foi você que me fez assim? Que proteção é essa? Então, eu entendo que, aí eu volto a dizer, na sala de aula eu costumo dizer que a nossa aula, se nós tivéssemos voltados a um curso de teologia, nós teríamos uma outra abordagem, né, e que é extremamente relevante. Mas no curso de Direito, o que nós temos que aprender é trazer a proteção ao nosso cliente. Além do que, nós temos que saber que as pessoas que menos podem ser preconceituosas e discriminadoras somos nós, operadores do direito. Nós somos as pessoas que não podem ter um mínimo de preconceito com nada. Porque quando nós fizemos o juramento, no dia da nossa formatura, nós não dissemos o seguinte: eu prometo defender a todos menos gays, negros, nordestinos, mulheres, todas as pessoas que podem vir a ser discriminadas, todas as pessoas discriminadas que a gente vê no nosso país. Achar que o Sul é melhor que o Nordeste é melhor que o Sul. Absurdos como esses. Achar que a cor é o mais relevante. Eu sou branco, eu sou... Para você ser top, você tem que ser branco, rico, homem, olho claro e do Sul. Eu só morrendo, né? E nascendo novamente. Mas eu não sei se eu fui claro, Júlio, eu sei, e isso é muito interessante, esse teu questionamento, porque realmente possibilitam vários debates em relação a isso, né? Obrigado. Aproveitando que o doutor Júlio falou, doutor Flávio, eu vou colocar uma outra questão para o senhor. Não sei se não seria o caso de, por exemplo, a gente ter inserção de uma disciplina de estudo, por exemplo, da laicidade na nossa grade. Porque já começa com as pessoas confundindo a ideia de laicismo com laicidade. E o Estado laico, como é o Estado português, como é o Estado brasileiro, é exatamente aquilo que o senhor colocou. É a convivência democrática com todas as religiões, não é a repulsa pela religião caracterizada pelo laicismo. Não é isso. É a convivência democrática com todas as religiões e deixando claro que nenhuma religião, seja ela maioritária ou minoritária, poderá influenciar os rumos da legislação, principalmente no que diz respeito a direitos civis de uma parcela da população, que é como o caso dos homossexuais. E outro paralelo interessante que o senhor fez aí é a questão das minorias. Como essas minorias se relacionam? Quando as pessoas falam, mas a homossexualidade é diferente, eu chego para as pessoas e falo, olha, para um pouquinho e olha para o nosso passado recente. Olha a posição da mulher até pouco tempo atrás. Olha a posição do negro. Vê o negro nos Estados Unidos dos anos 50. Ele também não podia casar com uma pessoa de outra raça. O racismo, o sexismo e a homofobia são 3 exemplos clássicos de escravatura moral. E é esse tipo de coisa que a gente vê. A gente sai de uma modelagem de escravatura para tentar passar para a próxima. E nisso que a gente tem que trabalhar para que não
não se sobrevenham no nosso futuro. Alguém tem mais alguma consideração? Você estava falando muito da judicialização das questões de direito de família e, enfim, desse braço do judiciário e do Congresso. Vocês podiam comentar um pouco a respeito da proposta de lei do Estatuto da Família, agora que visa restringir o conceito de direito à trabalho em face à nova jurisprudência, que seria, talvez, aí, não sei, dependendo do posicionamento do retrocesso ou não, em relação ao que tem feito a jurisprudência no Brasil em relação a isso. Ok, André. A gente tem que ter cuidado só na seguinte observação sobre os termos. Nós temos o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. O Estatuto das Famílias é o estatuto que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que ele traz realmente uma maior proteção a todas as famílias. O Estatuto da Família é o estatuto elaborado pela bancada evangélica do Congresso Nacional e que ele, eu vou dizer para você sinceramente, ele é muito bom, mas ele traz como única proteção o casamento entre homem e mulher. O que eu poderia dizer é o que nós vemos hoje, o desenvolvimento de que tem o nosso direito, eu traria como o princípio do não retrocesso social que tem no nosso direito de família. Eu não acredito de forma alguma que se voltaria ao casamento apenas entre homem e mulher, pelo próprio princípio da proibição de um retrocesso social. É a mesma coisa vir uma lei dizendo que o homem agora volta a ser o chefe de família, que até em 62 o Estatuto da Mulher Casada, gente, o Estatuto da Mulher Casada em 62, ela dava a possibilidade da mulher dar opinião. E ainda hoje, o que nós vemos em relação à mulher? A mulher, ela não pode demonstrar qualquer forma de interesse sexual, porque senão ela é qualquer outra coisa menos mulher honesta, em 2015. Então, eu acredito que um projeto desse, ele, mesmo que ele seja aprovado, com certeza entidades como o IBDFAM recorreriam ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que isso é um completo absurdo, onde nós temos aí um retrocesso imenso no nosso direito de família. Eu, particularmente, não acredito que isso, em relação ao casamento, a proteção da família ser só entre o casamento entre homem e mulher, e só o casamento, não tem nem união estável, eu acredito que isso, mesmo que seja aprovado, não vai prosperar, com certeza. Não sei qual é a posição dos meus colegas aqui, mas eu acredito que isso não tem como prosperar. Obrigado. Eu concordo com o professor Flávio e, além do princípio da vedação do retrocesso social, eu acho que uma legislação nesse sentido, se fosse aprovada, ela já nasceria maculada por inconstitucionalidade, porque a união estável está lá explicitamente, ela é uma entidade familiar explícita na Constituição Federal. E, além disso, o julgamento da ADI 4277 e da DPF 132 tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Então, veio a dar o entendimento de que a união estável ela pode ser hétero ou homoafetiva. Não consigo ver uma legislação, não consigo ver de forma constitucionalmente harmonizada com o nosso sistema uma legislação que venha no sentido contrário disso. Essa questão é extremamente polêmica e interessante. E, para citar um autor que o Dr. Geraldo muito gosta, talvez ela tenha mais o interesse eleitoreiro de fazer uma proposta simbólica de uma atuação pela moral da família brasileira, né? Então,
Creio que ela tem muito mais essa proposta do que qualquer tentativa de se efetivar quando a realidade ela é totalmente diversa. Era uma lei que ela nasceria não natimorta no sentido de validade, de inconstitucionalidade apenas, mas socialmente ineficaz, porque é impossível hoje contra a realidade social que se coloca como família, né? E realmente entendo que além da falta de validade mesmo, porque ela estaria contrária à própria lógica de um constitucionalismo que permite e que associa diversas formas de realidade de vida e de planejamento de vida dentro de uma Constituição dúctil, por assim dizer, para colocar uma legislação que contrariaria realmente a realidade. Ela seria totalmente ineficaz dentro desse contexto brasileiro, que a gente teve a oportunidade, não tinha conhecimento de tantos tipos diferentes de família, que hoje a gente sai daqui com essa nova perspectiva ampliada e vê que a realidade é muito mais complexa do que a gente pensa, né? Gente, mais alguém tem alguma questão? Pensar na mesa, eu observo que esse multiparentalidade vem ganhando uma forma jurídica muito recente, os contornos da jurisprudência e tudo mais. E esse impacto que causa na sociedade, no meu modesto ponto de vista, é que muitas vezes não existe uma compreensão de quais os reflexos que propriamente isso vai se dar. Até porque tem várias esferas de repercussão, na área notarial, na área segmentos religiosos, na área do núcleo familiar, na escola, enfim. Eu acho que nada também colocar isso no mesmo saco, tratar de som, que são questões separadas. Mas, como foi apresentado, vem ocorrendo uma evolução. E não é uma evolução forçada, mas vem ocorrendo até essa compreensão a passos talvez nós venhamos morrendo. E dentro dessa análise de estudo, quais seriam então os próximos passos, assim de uma forma, se tem como dizer, né, a previsão de quais seriam os próximos avanços nessa área da multiparentalidade, algum tema que está em foco, assim, que não sei como consigo expressar, mas quais seriam, caminhando para esse ideal que se procura, da igualdade de direitos, quais os caminhos, tanto pelo legislativo ou pelo judiciário, estão mais próximos de se concretizar? É Ramon, né? Renan. Desculpa. Parecido, né? Então, Renan, de forma legislativa, nós não temos nada. Em relação aonde isso pode levar, eu trouxe um dos exemplos, que é a transgenia. Que eu acredito que, como você bem falou, nós não podemos colocar tudo no mesmo saco e dizer que tudo é multiparentalidade. Não, que as pessoas são diferentes. Nós podemos ter alguém que não tem o mínimo afeto por um pai, e esse pai venha a falecer e venha se habilitar no inventário se dizendo filho socioafetivo, quando na realidade nunca trouxe qualquer cuidado em relação àquele pai. Por isso que eu falei no início da palestra que a indenização por abandono afetivo nós só temos do pai em relação ao filho, do cuidado, mas do filho em relação ao pai nós não temos. Eu acho que aí cabe ao judiciário a atenção e também a necessidade de se tentar trazer, separar quais são os casos efetivamente em que existe essa afetividade, quais são as questões relevantes que podem caracterizar a multiparentalidade. Então, eu espero que cada vez mais nós tenhamos uma proteção cada vez maior em relação às várias facetas da multiparentalidade, inclusive aquela que eu trouxe aqui, relações plurimas, como nós já temos no Brasil,
em que eu trouxe um exemplo de duas mulheres e 2 homens. Nós já temos decisões, como você falou, notariais, o reconhecimento de uniões estáveis plurimas no cartório, né? Então, e claro que isso, gente, a gente fala, para ter validade tem que ser registrado no cartório, não necessariamente. Porque a gente sabe que um documento público, ele tem fé pública, mas isso não quer dizer que ele é verdadeiro. Eu posso, de repente, falar algo que eu vivo em união estável com a fulano, com o Beltrano, e não ser verdade, né? Então nada impede que se tenha também uma proteção voltada a documentos particulares com testemunhas, também é válido. O que eu acredito que o que é importante nós sabermos aqui é trazer uma proteção em relação a todos esses novos casos que estão estourando por aí, que antes nós não tínhamos essa proteção, né? Não sei se eu fui claro em relação ao seu questionamento. Eu sou convidada, mas eu sei que mexerindo, intrometendo, né? Mexerindo é uma palavra bem nordestina. Mas eu acho que um grande passo que se poderia dar seria a partir da teoria do direito em si, o reforço do plano semântico do que já acontece nos tribunais, a ponto de na academia a gente formar bacharéis, mestres e doutores que consigam reproduzir de uma forma realmente consistente uma teoria que consiga conciliar o direito com essa complexidade toda do novo conceito de família. Então, talvez algo que seria até mais próximo de uma solução nossa acadêmica fosse esse reforço no plano semântico, no plano da teoria, no plano realmente das ideias, para que a nível de estrutura, posteriormente, isso pudesse ser mais efetivado, a nível de legislação e etc. Aí o papel do professor, do doutor Flávio, da doutora, seria fundamental nesse contexto de reforço teórico disso aí. Por isso eu estou boa sorte, eu acho que o grande papel aí vai estar com o senhor nesses próximos anos. Eu concordo com você, acho que a gente deveria fazer uso mais disso, né? E porque, olha, era bom que o nosso legislativo também fizesse uso da gente, da academia, mas parece que eles não têm muita determinação em fazer as leis passarem, pelo menos nessa área de família. E é uma coisa que me deixa um bocado entristecida. Se a gente parar para analisar a união estável entre homem e mulher, união estável heterossexual, ela foi constitucionalizada, foi prevista na Constituição de 1988. Só apareceu lei para reger aquelas entidades familiares em 1994. Depois uma nova legislação em 1996. Então parece que na área da família as coisas andam mais devagar do que elas já são. Não sei se o senhor concorda. Eu concordo em relação ao próprio desenvolvimento que a gente vê o direito de família brasileiro em relação ao direito de família argentino, chileno, em que eles estão em vários aspectos bem à frente da gente no que tange à proteção à família. Então, gostei muito da sua ideia, que eu acho que também da posição da doutora Chiara, dizendo que nós deveríamos participar mais, deveria ter alguma forma de nós, da academia, participarmos da elaboração e da proteção dessas pessoas. Mas aí eu volto a dizer, será que proteger a minoria da voto pode até, entre aspas, queimar o filme, né? Como se fala. Então, eu deixo essa questão no ar para ver se as pessoas realmente possam mudar um pouco a visão de trazer a proteção do direito sem necessariamente ter que ser igual àquilo que você quer proteger. Como eu falei, você não precisa ser um estuprador para proteger um estuprador. Estamos no século XXI, eu acho que o mais importante é a proteção ao ser humano. E eu costumo comparar o ser humano com
Adotei 2 felinos, 2 gatinhos, no ano passado, de rua. E, para mim, eles são um exemplo de acolhimento, que pode chegar qualquer pessoa ou qualquer bicho que eles vão acolher. Eles não têm a distinção entre um gato branco com preto, outro marrom e o outro que é mais alegre, mais triste. Não, todos são iguais, né? Então, eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui mais uma vez, pela atenção de vocês, falar um tema tão apaixonante quanto o direito de família de forma geral. Muito obrigado. Para finalizar e encerrar nossos trabalhos, gostaria de agradecer a presença do Dr. Flávio, que trouxe um tema tão amplo, tão polissêmico, tão multifacetado como é a própria família, não só a família brasileira, mas a família no mundo inteiro. Gostaria de agradecer também a doutora Chiara pelas considerações. Foram pontos muito interessantes. Eu acho que tanto eu como o Dr. Flávio vão ter isso nos nossos estudos. Eu também estudo essa matéria da multiparentalidade e com certeza vou sair daqui hoje com a cabeça muito mais aberta e cheia de ideias, e agradecer vocês pela presença. Obrigada.